Aqueles 5 segundos que precede a gravação, Dani Di já claquetou a gente aqui. Segundo o Vilaça, um pentelímetro pro lado, já tá tudo correto. E estamos começando aqui mais um Sirva-se. E hoje eu tenho Ih, perdemos tudo. Olha onde é que tá o microfone, gente. Ih, rapaz. Eu tinha puxado. Não, foi mal. Não achei para que não, pegava. Vilaça. Pega esse erro do Dani Di aqui, meu irmão. Eu achei que pegava de boa. Tá gravando, Dani Di? Claro que tá. Então tá bom. Se cortar essa parte, eu vou ficar chateado. Foi? Oi. Se não gravou isso tudo, eu vou ficar chateado, hein? Vou mandar voltar tudo. E hoje, mais um Sirva-se. Tenho o prazer de receber aqui o Toshikawa Anami, Muito obrigado. um amigo recente aí da culinária japonesa que nos ajudou aqui no último evento, uma noite em Edo, que foi programado pelo Alexandre Ida, o Adegão, né? Sim. E que foi um evento bem bacana, né, Toshi? Nossa, foi gostoso, hein? Pô, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos contar a sua história aqui, né? Ah, vamos tentar, né? É, Dar uma resumidinha, né? A gente tava aqui falando um pouquinho antes do começo, até para eu entender, porque a tua parte profissional eu comecei a conhecer agora e já entendi que você é um cara diferenciado, especial. Mas eu queria saber de onde veio, né? Você é de origem japonesa e nascido no Brasil, seus pais nascidos no Brasil, tua avó nascida no Brasil, teu avô nasceu no Japão? Sim, é bem complicada a minha família, né? Igual cara, 2 avós que eu tenho, 3 são nascidos lá. E a mãe da minha mãe somente, que a família dela veio recente com o irmão dela mais velho nascido e os outros 2 nasceram aqui no Brasil. Inclusive a minha avó é a caçula da família dela e nasceu bem no período da Segunda Guerra Mundial, né? Entendi. Então passou por bastante maus bocados, né? Imagino. E você foi pro Japão com 13 anos, você falou? Foi com 13 anos porque foi bem naquela época, logo pós o governo Collor. Meu pai trabalhava com agricultura, tudo, tava difícil para ele, né? Ele decidiu abrir mão de tudo que ele tinha, equipamento de agricultura, abriu mão de tudo e foi trabalhar no Japão. Primeiro foi ele sozinho. Ficou lá acho que uns 3 meses sozinho, viu que tava dando uma grana boa. Chamou minha mãe. Organizou para levar a família. Exatamente. Né? Chamou minha mãe. Aí depois, quando os 2 foram, que antigamente era tudo financiado, né? Ele não tinha capital para bancar a própria passagem. Então, as terceirizadas que contratavam os brasileiros financiavam a passagem para eles em 1 ano. Tinha essa facilidade. Tinha isso. Hoje, acredito que até hoje ainda tenha também, né? Para quem não tem tanto, né? Não tem as economias para poder pagar e ir para lá, então... acaba financiando e normalmente em 1 ano termina de pagar. E foi minha mãe. E quando eles quitaram a passagem dos 2, eles decidiram levar eu e meus irmãos pra lá. São quantos irmãos? Tem a mais velha, que fica lá no restaurante comigo, acho que você conheceu ela lá, né? E tem o mais novo que ficou no Japão, ele já naturalizou, ele é um japonês hoje. Esse não volta mais. Resolveu ficar. Resolveu ficar. E aí você tava me contando aqui, você chegou com 13 anos, né? Sim. E eu chegou falando um japonês muito básico, né? E tinha que estudar. Bem básico, cara. Muito básico, porque, né? Até então, até meus pais irem pro Japão, a gente era bem afastado. A gente morava no norte de Minas. A gente era a única família de descendentes japoneses que tinha na região. Não era nem na cidade, era na região toda. Era uma comunidade muito grande. Tanto é que a gente era conhecido como japoneses. Falava assim, tá precisando de tal coisa? Às vezes tinha gente que tinha uma caminhonete, por exemplo, ia passar num riacho, atolou. Vai lá no japonês, que o japonês tem um trator que dá pra tirar vocês daí. Então eu falava o japonês, já sabia onde que era a nossa casa, que era a nossa, era a gente. Era só a gente mesmo que tinha. Então a gente ficou muito afastado de cultura japonesa nessa época. Né? No começo, quando a gente morava no interior de São Paulo, antes de ir pra Minas, a gente tinha mais contato, né? Porque a gente morava perto de uma colônia japonesa. Então, vira e mexe, era festival de verão, festival, essas coisas, a gente sempre estava participando. E sempre tinha uma palavrinha ou outra japonesa. Sim, sim. Só que como ficou, sei lá, 6, 7 anos muito afastado, a gente foi esquecendo. Foi esquecendo. Ficaram sem acesso aos produtos. Totalmente. Sem as pessoas. Totalmente. Perdeu um pouco da... Muita coisa. E aí, quando você chegou, você era o estrangeiro, né? Aqui você era o japonês e lá vocês eram os estrangeiros, né? Ontem, no evento, a gente estava comentando, eu e a Adegão, né? Que a gente é um lugar que é uma
nacionalidade que não é aceita em nenhum dos dois países, praticamente. A gente fez essa brincadeira, porque chega aqui no Brasil, a gente é japonês. A gente vai pro Japão, a gente é o gaijin, é o estrangeiro, né? Então, acaba tendo esse... Bom, aqui no Brasil a gente acaba que acostumando, né? Porque eu, por exemplo, eu já levo como na esportiva mesmo. Não levo como um bullying, alguma coisa assim. Pra mim já é natural ser chamado de japonês. É um né? pouco chato isso, Sim. né? As pessoas Tem ainda muita não entendem que às vezes é ofensivo Exatamente. esse tratamento, né? Exatamente. Eu, por exemplo, no começo eu odiava mesmo. Principalmente quando chama de chinês, né? Nossa. Chinês, coreano. Eu falei, vamos estudar primeiro, né? Mas é aquele negócio, aquela velha piada, né? O que é um caminhão? O que é tudo igual? Um caminhão cheio de japonês? É triste né? isso, hein, bicho, que você tá Então, falando. As pessoas têm que ficar ligadas que é ofensivo Exatamente, você tratar uma infelizmente pessoa acontece. Pela origem, às vezes até se equivocando com a origem Sim, da pessoa, né? Exatamente, igual ontem... E pior quando ainda vira japa, japinha, xing-ling ou qualquer coisa do tipo, né? Pô, é chato. pelo amor de Deus, né? Vamos parar com isso. É verdade. Mas é aquele negócio, infelizmente tá... Não vou falar que tá na cultura, né? Ainda tem que ser reeducado, né? Porque querendo ou não, muita coisa tá sendo evoluída e tem algumas coisas que fica estagnada, né? Mas igual a gente até entende, igual, antigamente isso não era nada, né? Isso era uma brincadeira, né? Hoje já virou um ato de tem que mudar. Preconceito, né? Preconceito. Sempre foi, né? É que a gente as pessoas não ligavam tanto no passado aí. Exatamente. E quando você chegou lá, os teus amiguinhos lá faziam bullying contigo ou foram receptivos? Cara, eu tive muita sorte. Porque acho que como foi o primeiro estrangeiro a entrar na escola, para eles foi uma coisa muito nova. Então eles estavam começando a aprender inglês, eles tentavam, né? Do jeito que eles tentavam falar o inglês dele, eu também me esforçava para entender e assim chegava... Aí falava, é tal palavra em inglês. Aí eles falavam, isso aqui em japonês é tal. E me ensinavam as palavras também. Foram acolhedores, né? Foram bem acolhedores. Tenho uma prima que ela foi antes de mim. Acho que ela foi um ano antes de mim. Ela não teve a mesma sorte. Só que ela é assim, tem o rosto de japonesa. E a mãe dela é descendente portuguesa. Então ela tem o cabelo encaracolado. Que o pessoal achava que ela passava permanente no cabelo. Aí por causa disso começaram a puxar o cabelo dela, batia nela na volta da escola. Ela sofreu bastante. Caramba, cara. Então isso é muito da cultura, não só regional, né? Que eu morava numa província, ela morava na província do lado. Tipo, e é próximo, é a mesma região ali central do Japão. Então, eu acho também que vai muito, né? E ela, no caso, a cidade dela era uma cidade... considerada mais pro interior. Então, às vezes, é isso, Qual né? era a cidade dela? A cidade dela chamava Kani, na província de Gifu. E a sua? A minha é Inuyama, na província de Aichi. Eram duas províncias diferentes. Mas são uma do lado da outra. Igual onde eu morava, se eu atravessasse o rio, eu tava nessa província que a minha prima morava. Então, era assim, igual, por exemplo, essa cidade que eu morava, ela era uma cidade meio que comprida, e ela fazia divisa com duas cidades dessa província que a minha prima morava. Então fazia divisa com a cidade que a minha prima morava e com a outra cidade do outro lado do rio. Então era bem, bem engraçado. Mas teve essa diferença, né? Em coisa de um ano, que é coisa curta, teve essa diferença de recepção. Caramba, hein? E é isso. Deu sorte, ela deu azar, né? Infelizmente. Sim, infelizmente aconteceu. E como é que você fazia com a barreira da língua no começo? Cara, assim, é que eu sou uma pessoa assim, meio que, como fala, persistente, né? Não é a história do agache da sobremesa que a gente teve ontem lá, do boneco da Arumá, né? Que nunca fica deitado, né? Sempre cai. Eu sou uma pessoa assim, tem alguma coisa que eu não tô conseguindo fazer... Eu fico puto comigo mesmo por não estar conseguindo fazer, mas eu vou tentar dar o máximo pra conseguir. E foi o que eu fiz, né? Igual, ia pra escola, não entendia nada que o professor tava falando, não entendia nada que os meninos estavam falando. O que eu fazia? Tentava anotar na lousa, o máximo que eu podia anotar. Chegava em casa, pesquisava as letras no dicionário. No Japão tem os dicionários de japonês mesmo, né? Que vocês pegam os ideogramas desde a primeira série. E era tudo ideograma? Nem sempre, porque no Japão a gente usa 3 tipos de escritas, né? Tem o ideograma, que é aqueles mais complicados, Hiragana, né? katakana, Exatamente. kanji. Isso, kanji mas são os nunca ideogramas. escrito em romanji. Não. Era só sempre... nas aulas de inglês. Só nas aulas de inglês que a gente usava as letras alfabéticas, né? O romanji, que são as letras romanas. Que é o alfabeto romano, né? Isso. Então, é isso.
Eu pegava, né? O katakana, hiragana, minha avó, ela se esforçou bastante e deixou a gente deixou fazer, pelo menos isso vai aprendido, que isso vai servir de alguma coisa. E serviu. Na realidade, serviu. Né? Porque aí a gente já sabia ler, ficava mais fácil de escrever, então pra mim ficou mais fácil porque eu tive que focar mais só nos ideogramas. Ia lá, pegar os ideogramas, sabia ler, ia no dicionário japonês, pesquisava qual era o ideograma, pesquisava em japonês como que se lia, o que significava, para depois pular para um dicionário de japonês-português para chegar no significado daquele ideograma. Pô, foi um esforço Foi monstruoso, bastante, né? cara, foi bastante, mas, tipo, na época eu odiava isso, mas hoje foi o que me... Hoje você fala fluentemente japonês, né? Escreve também? Escrevo, tá enferrujado, né, porque não usa muito, né, é raro usar, né, claro que tem os contatos com o pessoal lá do Japão, de vez em quando a gente troca mensagem, então isso faz esforçar um pouco. O teclado do teu WhatsApp é em japonês ou é em português? Também, tem os dois. Tem os dois? Eu coloco lá no globinho lá e mudo. Muito ajuda bom. bastante, cara, nas pesquisas das coisas também, né, o Adegão tá jogando bastante desafio também, tem que pesquisar sobre tal coisa de Edo, tem que pesquisar tal coisa sobre tal peixe. Eu vou lá, em vez de pesquisar em português, eu já pesquiso, já jogo direto no Google em japonês, que pra mim, né, no caso em termos de sushi, ajuda pra caramba. Sim. Né, ir direto no japonês. E aí, na época da escola, quando você chegou lá, tava doido pra jogar beisebol, os caras queriam que tu jogasse futebol só porque era brasileiro. É verdade, cara. Teve essa época também que eu já saí daqui curioso pelo beisebol, né, cara? Não sei. Meus tios tinham umas luvas na casa da minha avó que só de pegar nela, eu já sentia alguma coisa assim, que, tipo, que era pra ser aquilo lá. Aí pedi pra minha avó colocar no time, mas vocês já estão indo daqui pra lá, vocês vão deixar o time na mão, vai treinar só 2 meses, se joga quando chegar lá. E foi, né? E no dia que a gente chegou, desembarcou do avião, aí meu pai já tava com esse costume de assistir jogo na TV lá. Nossa, aí foi o que falou, não, eu vou jogar isso aqui, né? Nem que seja pra, sei lá, pra aprender pelo menos a regra, né? E foi o que aconteceu. Eu não jogava muito bem. Comparando com as crianças de lá, eu comecei bem tarde, né? Porque as crianças lá começam com 7 anos, começam a jogar já. Então eu já tinha o dobro da idade de quando as pessoas começam a jogar. Então eu comecei do zero com um pessoal que já tava lá, tipo, né? 7 anos de carreira. Pois é. Então... Te botavam aqui no futebol, quando você não joga nada, o nego te bota pra jogar no gol, né? Eu fazia isso aqui, né? E lá no beisebol, os caras colocavam você pra jogar do quê? Cara, não jogava, ficava só no banco mesmo. É mesmo? Que sacanagem. Mas tive a oportunidade sim, né? Claro que com o decorrer dos anos a gente vai aprendendo, o corpo vai aprendendo, o corpo reage melhor. Então, claro, no segundo ano já tive a oportunidade de entrar no campo. Só que eu sempre fui naquela parte lá do fundo, lá, né? O pessoal do lado do Alan, né? Sim. Do alambrado. É bem isso mesmo, lá no fundão, lá. Onde a bola vai, só se os caras, tipo, bater muito forte que as bolas vão, sabe? Mas, mesmo assim, é uma posição que tipo, precisa, né, cara? Sim. Mas é aquele negócio, cara. Foi um negócio que eu me encontrei. Até hoje jogo lá em São Paulo, arranjei um time lá pra jogar. no Blue Label lá do Toshakuda, não? Não no mesmo time. A gente joga em ligas diferentes, né? Só que a gente tá... inclusive, não dá pra gente jogar junto, que a gente disputa a mesma posição. Temos o mesmo número de camisa. Eita! Cara, eu e o Toshi, cara, a gente se conhece há pouco tempo polêmica. também. A gente se conhece há pouco tempo, cara, mas a gente tem tanta coisa em comum, cara, que dá até medo. É mesmo? A gente sentou pra conversar, a gente é nascido no mesmo mês, no mesmo signo. Que mais? Os avós dele é da mesma província da minha avó, que é essa minha última avó que eu perdi, que nasceu aqui no Brasil. Mano, tem muita coisa em comum. Que, tipo, dá até susto, cara. Nesse último curso que a gente fez lá no restaurante dele, a gente tirou a mesma nota. Cara, é assim, cara. Erraram as mesmas questões. Não chegou a ser as mesmas. Eu acho que vocês estavam colando um do outro. Quase isso, mas não. Sorte foi essa, não foi as mesmas questões. Mas, cara, tem muita coisa em comum que, tipo, dá até susto, cara. Só que, assim, ele é uma pessoa... Eu vejo ele como uma pessoa super calma, cara. Ele não é um escorpião. Eu sou de novembro também, né? Eu sou escorpião também. Olha, você também não parenta, cara. Nossa, mano. A gente esconde o jogo. Cara, eu não consigo, velho. Não consigo. Cara, não consigo. Meu Deus do céu. Tem um cara bastante... Leva o trabalho com uma seriedade absurda, né? Acho que é uma coisa assim... Eu não lembro quem me ensinou a ser desse jeito, cara, mas...
Mas é uma coisa que, assim, eu acho que é um defeito, mas ao mesmo tempo eu acredito que é uma qualidade Não, também. claro. Lá é uma qualidade. Porque, cara, independente do que for, independente se fosse com sushi que eu estivesse trabalhando ou não, acho que eu ia fazer do mesmo jeito. Sim. Cara, eu acho que, no caso do sushi, né? Eu levo um negócio tão a sério, né? Que igual, por exemplo, é um negócio que vai na boca, né? É um negócio que a pessoa vai colocar na boca. Eu acho que é como se fosse um remédio, né? Não vai curar uma pessoa, mas pode curar também. A pessoa teve um dia ruim. Ou pode deixar a pessoa doente, né? Pois é. Então, eu falo assim, os meninos lá do restaurante falam a mesma coisa. Falam assim, gente, toma cuidado. É comida. Mas, né, comida pode ser perigoso também. Com certeza pode. Pode curar. A pessoa tá lá, tá triste, come uma comida gostosa, ela vai ficar feliz, vai curar a tristeza dela. Mas se você fizer mal feito, você pode dar uma digestão na pessoa, dar uma contaminação. Né? Exatamente. Então, tem que tomar esse tipo de cuidado. Total. E você falou que lá no Japão tinha um tio teu super linha dura. Era um parente? Era um tio? Não era exatamente um parente. Ele era um primo de uma ex-sogra minha. Que ele meio que te adotou ali. Sim. E o cara era super linha dura com todo mundo, mas quando ninguém tava vendo, ele ia lá e te ensinava as coisas. Sim, isso aí foi quando eu morei um ano lá em Hokkaido, que foi um ano que eu trabalhei em cozinha no Japão. Norte do Japão, né? Naquela ilha mais ao norte do Japão lá. E meu primeiro emprego nessa ilha foi um izakaya, que a base era o Ashoko, porém tinha uma fusão com o francês no meio, né? E, claro, quando eu entrei, eles gostaram, né? Viu minha postura, porque lá é assim, a gente acaba na escola. Eu entrei no time de beisebol e, tipo, tem esse negócio de hierarquia, tem esse negócio de educação. Então, você sai bem disciplinado da escola. Principalmente o pessoal, antigamente, não sei hoje como é que tá. Mas, antigamente, o pessoal prezava muito esse pessoal que era de time de beisebol, de time de esportes. Porque são bem disciplinadas as pessoas. Tem a hierarquia, a gente tem que respeitar o mais velho da turma. Se você entra no primeiro ano, o terceiro ano que manda, você tem que tratar o terceiro ano. É igual exército. Eu não cheguei a prestar exército aqui no Brasil, mas imagino que seja a mesma coisa. Tem as pessoas, não é patente, mas tem as hierarquias dentro da antiguidade, exatamente. Né? E normalmente o pessoal prezava muito isso. Quem sai de time de esporte é bem disciplinado. Então, quando eu fui fazer a entrevista, o pessoal gostou muito de mim e falou, nossa, esse cara, ele joga, no finalzinho, assim, falou, você jogava beisebol, não jogava? Eu jogava. Não, eu vejo você é bem disciplinado e tal. Gostei de você, se você quiser, pode começar amanhã. Beleza, tinha acabado de mudar pra província, tava preocupado com o trabalho, abracei e foi. Isso já tinha quantos anos? Isso daí eu já tava com 22, 23. Foi o teu primeiro emprego lá? Meu primeiro emprego dentro da cozinha. Da cozinha. Eu já tinha trabalhado uns 2 anos em fábrica, que eu formei em hotelaria, lá no Japão. É mesmo, que legal. E a hotelaria lá no Japão não é valorizada, né, cara? É muito... Nossa, eu estagiei 2 anos num hotel, a rede Westin, que tem no mundo inteiro, e via que, tipo, o pessoal fazia hora extra, se matava, mas não ganhava hora extra. É mesmo? Sabe? Igual, por exemplo, literalmente... Não sei se você já ouviu histórias de brasileiros que voltaram, falar no Japão a carga horária é de 12 horas. Isso eu não sei, né? Eu, como trabalhei com brasileiros lá, com empresas que empregavam brasileiros, não era assim. Né? Era 8 horas de carga horária, passava dessas 8 horas, era hora extra. E, tipo, valia muito a pena, porque você ganhava, dependendo do dia, se fosse um dia normal de segunda a sexta, você ganhava 25% a mais do valor de hora. Então, valia muito a pena. Se você entrasse no sábado, de sexta para sábado, você trabalha à noite, por exemplo. Você trabalha até as 8 da manhã. Das 8 da manhã até as 9, se for num sábado de manhã, essas 25 sobe para 50%. É mesmo? Mas em hotelaria você não recebia as horas extras? Não. Eu era proibido de fazer porque eu era estagiário. Então eu não podia fazer hora extra. Coitado do estagiário, sempre se ferrando, até no Japão. Até no Japão. Mas se passasse um pouquinho, eu ganhava a mais. Os estagiários, eles... Que acho que deve ter essa lei, né? Então eles respeitavam tudo direitinho. Os funcionários que eram do hotel, já não. Chegava uma hora e falava, hora extra, sei lá, mensal até 20 horas. Passou das 20 não marca mais. Okay. Eu ouvia os gerentes falando isso pros funcionários. Então tinha aí eu já limite de hora extra. Exatamente. Autorizado. Aí eu já cheguei e falei, eu acho que não é isso que eu quero, não. Porque na verdade também, eu entrei na hotelaria lá no Japão
Porque tinha um hotel no Japão que tinha um time de beisebol. Ah, E a ideia era entrar nesse continuar hotel, jogando trabalhar beisebol. e continuar jogando beisebol. Né? Só que aí eu entrei no primeiro ano, aí o hotel fechou o time, eu falei, puta, aí cheguei no meu papai, acho que eu vou parar de estudar, vou trabalhar. aham. Aí eu falei assim, mas filho, você lutou por isso, né? Você brigou com a tua mãe, porque a minha mãe não queria que eu estudasse, ela só queria que eu fosse estudar se fosse pra uma faculdade. Se for pra você fazer uma medicina, um direito, a mãe te apoia. Mas pra fazer outro tipo de curso, a mãe não te apoia. Entendi. Brigou comigo, ficou um mês sem falar comigo. Morando na mesma casa, sem falar um mês comigo. Eu falei, mãe, mas... Meu, os professores da escola tá falando que é um desperdício, né? Eu não ir pra nem que seja esse curso de 2 anos fazer. Ela falou, faz do jeito que você quiser. Aí meu pai foi lá, não liga pra sua mãe, tá de cabeça quente, deixa, vai lá. Se você quer fazer, o pai vai te ajudar. Me ajudou. Na época também eu já fazia meus freela, eu tinha meu dinheirinho pra pagar a matrícula, então meu pai não deixou pagar, foi lá, pagou a matrícula pra mim. E fiz, só que chegou nesse primeiro ano, o time fechou, eu falei, pai, vou fechar, vou parar. Mas, meu, falta só mais um ano. Você vai sujar teu currículo, cara, termina esse 1 ano. É 1 ano só. Aí Vai terminou. lá e faz. Aí terminei. Formei, tudo. Na formatura minha mãe foi, chorou na formatura. Muito bom. Mas é bom, cara. No final das contas, dos 3, eu sou o único que sou formado também. Ficou assim. E voltando lá à história de Hokkaido, né? Desse parente que é um primo da minha ex-sogra. Aham. Saindo desse primeiro emprego, ele me acolheu lá, né? Essa minha sogra falou, ele tá preocupado lá, né? Não estão valorizando ele lá. Será que você não tem algum lugar, algum conhecido que podia apresentar ele, pelo menos para ele aprender base de Washoku, coisa assim? Falei, não, eu tô montando uma equipe, preciso de uma pessoa nova que vai fazer serviço base, né? De mise en place, os preparos da cozinha, tudo. Eu preciso de uma pessoa assim. Aí me falou, fomos fazer uma entrevista, aí falou a mesma coisa. Nossa, você é uma pessoa educada, né? Aparentemente você é uma pessoa focada. Se você quiser, eu te ensino. Né? Você tem interesse em aprender o Washoku? Eu falei, eu tenho. A gente já falou aqui de Washoku algumas vezes. Você quer falar o que é o Washoku, o significado do Washoku para as pessoas que estão... Cara, o Washoku é aquilo, tudo que é wa dentro das palavras japonesas significa japonês, né? O A do Japão, né? Isso, o wa do Japão. Que ao mesmo tempo eu gosto de falar que o wa também significa círculo. Né? Uma coisa que é arredondada. Significa wa também. E o shoku é culinária, comida. Tudo que é alimentação é shoku. Então o Washoku é tudo que é culinária tradicional japonesa, japonesa, né? Que entra dentro da culinária É japonesa. importante falar porque as pessoas estão ouvindo falar de Washoku pra cá Sim. e pra lá sem saber exatamente do que a gente tá falando, Sim. né? E essa é uma das nossas missões, né? Esse grupo que o Adegão tá montando com a gente Fazer a difusão do Washoku pelo Brasil. Washoku é fazer o pessoal entender melhor, não fazer entender, a gente passar a nossa experiência pra eles, né? Que acho que isso também acaba ajudando bastante, né? O pessoal, curiosidade e tudo mais. E é isso, eu tenho como uma missão de tentar passar isso o mais pra frente possível. Tem feito com louvor. Imagina. E aí, lá naquele comecinho lá, te colocaram pra lavar o arroz? Lavar arroz, cortar verdura, legumes. Tinha um caldo que tinha que cuidar. Colocava no fogo 9 horas da manhã, tirava 4 horas da tarde. Tinha que ficar cuidando pra não queimar. Até então que como ele montou uma equipe tudo em cima de recomendações, todos eles ele não conhecia. Então teve até um rapaz que eu vi sofrendo muito, né? Ele trabalhava praticamente do meu lado, assim, e via esse chefe. Eu já vi esse chefe batendo, dando aqueles pedala Robin na nuca, assim, sabe? Mas era o que te protegia, era mesmo que batia nele? Exatamente, é a mesma pessoa, cara. Grila, por isso que eu ficava sem jeito. Só que também Você tá com quantos anos hoje? Hoje tô com 42. 30 anos atrás, praticamente. Eu tava com, na época, 20 e poucos. Caramba, no comecinho dos 20. Você pegou essa... Eu peguei essa forma de aprendizado. Sim. Mas você já tomou algum pedala desse cara também? Não. É que assim, eu sou meio que ligeiro, né? Eu fico vendo a cagada dos outros, não faço igual, né? Mano, isso é uma coisa que eu sempre fiz desde molecada, cara. Eu via minha irmã tomando branco e falava, então se fazer aquilo lá não dá certo. Aquilo lá não rola. Aprender com o erro dos outros é a melhor forma de aprender. Ainda mais tá fazendo do seu lado, cara. E esse rapaz, só que esse rapaz ele era meio assim, não sei se
se vê hoje, né? Tem essas pessoas que têm déficit de atenção. Talvez seja um tipo disso. Ou às vezes realmente ele era muito cru e ele foi lá e falou que tinha uma experiência acima do que ele tinha. Que às vezes tem gente que é orgulhoso, né? Não quer ferir o orgulho e acaba falando que, eu sei o básico disso daqui, mas tipo, nunca nada, operei ali, nunca não tenho a prática ali, né? Tem a teoria na cabeça. Especialista de YouTube, né? Exatamente. E eu via, né? Ele fazia os preparos lá dos grelhados, né? E em vez dele... Um exemplo simples, né? Normalmente você faz um preparo hoje. Se tem alguma coisa que sobrou de ontem, é normal você puxar o que sobrou de ontem pra frente e colocar o novo pro fundo. Total. Ele não, ele pegava a gaveta do novo e empurrava o velho pro fundo. Mãe. E o motivo dele ter tomado esse tapão na cabeça foi que quando o chefe foi lá, ele chegou meio atrasado. Não, o chefe começou a colocar escalas, né? Então cada dia um chegava um pouquinho mais tarde. E como o dia... que era o dia desse cara chegar mais tarde, o chefe foi lá abrir a geladeira dele. No que ele abriu... Tava cheio de coisa velha. Subiu um cheiro, porque é frango, né? A gente trabalhava com frango. Aí subiu aquele cheiro. Né? Subiu aquele cheiro, aí eu falei, tem um bicho morto aqui. Ele falou isso, aí eu falei, meu Deus, ele não fez. E eu falava pra ele, o chefe já falou, toma cuidado pra colocar o velho na frente, ele já te chamou a atenção. Eu dava o rapaz a gente tinha idade próxima, né? Então eu falava, toma cuidado, o chefe vai chegar uma hora que o chefe vai achar. E achou. E quando achou, ele guardou lá, no viu qual que era, tudo, separou. Aí a hora que ele viu, o cara chegou e falou, o nome dele era Sugiyama e o chefe chamava ele de Sugi. Falou, Sugi, o que tem na sua geladeira aí que eu abri aí pra pegar um negócio aí, tem um bicho morto aí dentro. Aí o cara já ficou branco, assim, não sabia, começou a gaguejar, não sabia o que responder, aí ele começou a tirar todas as coisas pra fora. E quando ele pegou a bandeja de produto estragado que abriu, acho que fazia mais de uma semana que o negócio tava lá no fundo, porque a carne do frango tava verde. Nossa Senhora. Aí, empesteou o restaurante todinho, assim. Que perigo. Aí eu falei, ele pegou assim, abriu a coisa na cara, quantas vezes eu já falei pra você não fazer isso, que é pra pegar o velho e trazer pra frente, olha aqui é o tanto de coisa que você tá perdendo, não sei o quê. O que eu vou fazer com esse prejuízo, hein? Jogou a travessa em cima da bancada e com a outra mão já foi na nuca dele, assim. Tava com aquele chapéuzinho que a gente usa na cozinha. Bibico? Tá com aquele bibiquinho lá, o bibiquinho dele voou lá do outro lado da bancada, assim. Eu falei, meu Deus do céu, que cena. Aí eu só virei de costas, assim, fui fazer meu mise en place e no outro dia o rapaz já não foi mais trabalhar. Aí, a partir desse dia que ele não foi mais trabalhar, eu comecei a assumir a praça dele. Subiu rápido. Eu subi rápido. Foi coisa de 2-3 meses, assim. É oportunidade, Foi oportunidade, mas é aquele negócio, né? E ele sempre falou, E ele honrou com a palavra dele, o chefe, né? Na entrevista, ele falou, você quer aprender? Ele bateu no peito dele e falou, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar. Eu me responsabilizo, eu pessoalmente ensinar o que eu sei pra você. Enquanto você estiver comigo, você vai crescer. E foi, só que como ele era um chefe contratado também, de uma outra empresa, ele brigava. Sim. Muita coisa. Lá no Japão também tem isso, cara. As empresas prometem uma coisa e não cumprem. Então eu tava lá, primeira vez que eu tava sendo registrado como um funcionário numa empresa japonesa. Então lá eles prometem seguro de vida, plano de saúde, tudo essas coisas que a gente tem aqui também eles prometem. Mas na hora de cumprir muita coisa acaba aqui saindo. Então eu comecei a ficar um pouco desanimado, chegar e falar, chefe, eu gosto muito de trabalhar, tenho uma gratidão eterna pelo senhor, mas tá complicado. Quanto tempo você ficou com esse chefe? No final do ano eu fiquei só meio ano só. Foi pouco tempo, mas o pouco que eu aprendi com ele, carrego comigo até hoje. E essa foi sua única experiência em culinária no Japão? Antes de vir embora pela primeira vez foi. Aí você veio embora Em 2010 voltei. E você tava trabalhando com o quê quando você voltou? Quando eu voltei aqui, eu agarrei, a ideia, como eu falava fluente, a ideia era entrar numa multinacional japonesa, trabalhar como intérprete, né? Tinha até me esquecido dessa parte, porque depois desse tempo em Hokkaido, eu acabei voltando a trabalhar em fábrica, porque querendo ou não era o que juntava mais dinheiro. Então continuei. Nisso conheci minha esposa lá,
Ah, é? também. Que legal. Aí nisso a gente voltou junto. E quando eu voltei pra cá, a ideia era essa. Comecei a mandar currículo pra Toyota, Mitsubishi, Nissan, tudo quanto é empresa japonesa que eu conheci. Comecei a mandar currículo. E tinha um pessoal da Yamaha lá no Japão que estava fazendo um programa, né? De pegar pessoas que morou no Japão, que estudou, que falava a língua fluente e tentar implantar essas pessoas dentro das empresas japonesas aqui no Brasil. Pra ajudar, né? E quando é que deu a transição pra você voltar pra cozinha? Foi logo depois, né? Porque eu vi que não deu certo entrar em fábrica japonesa, acabei que entrando na primeira fábrica que apareceu lá no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Era uma fábrica que fazia sopro de plástico. Então tem aqueles globos de ventilador de teto, frasco de shampoo, essas coisas a gente fazia. Legal. Então eu tava lá, tava tranquilo, tirava meu salarinho lá mensal, tava tranquilo. Até que um dia minha esposa trabalha com publicidade, comunicação visual, ela começou a atender um restaurante japonês. E conversa vai com o cliente, ela falou que ela é descendente também, e o pessoal do restaurante falou, você não conhece ninguém que trabalha com cozinha? Aí ela lembrou desse meu episódio de 1 ano lá no Japão. Meu marido já trabalhou no Japão, só que ele nunca trabalhou com sushi. Falei, não tem problema, a gente tá precisando de um cozinheiro quente. Cozinha quente, ele já tem uma noção já. Beleza. Aí fui lá, conversei com os caras, passei minha experiência praticamente um pouco mais reduzida do que a gente conversou aqui. E falaram, tá bom, se você quiser, a vaga é tua. O valor é assim, assim, assado, você faz alguma vez por semana, tal. Era dentro de um shopping, era aquele sushi por quilo, né? Comida simples, né? Sim. E beleza, se você quiser, tá aí. Voltei pra casa, minha esposa chegou, conversamos, vai dobrar o salário. Só que eu vou perder sábado e domingo de folga. Pra gente que tava com, né, necessitando, né, financeiramente, vou abraçar. Vou tentar, quem sabe. Aí foi. Aí nisso, o início realmente foi cozinha quente. Preparo do arroz, aqueles pratinhos quentes, o shimeji, que o pessoal gosta muito aqui, fazia isso daí. Os rolinhos primavera, que na verdade a culinária chinesa serve bastante em restaurantes japoneses aqui, então tinha isso também, os gyozas. Ia fazendo isso daí. E com o tempo, a casa tinha acabado acho que tinha aberto fazia uns 4 meses. E com o tempo foi pegando. Então eles foi necessitando de mais sushimens. Então aí um rapaz me ensinou a fazer os sushis enrolados. Eu fazia o sushi enrolado pra cobrir como auxiliar. Fiquei como auxiliar de sushi. Até que um dia um dos sushimens pisou na bola com o patrão mandou o sushimen embora e falou, Toshi, agora é você que vai ter que aprender a fazer nigiri. Aí beleza, vamos lá, aprendemos. E foi, até que em 2015 surgiu a oportunidade, né, do chefe Kazato, que é o fundador da associação lá que certifica os estrangeiros como em proficiências de técnicas de sushi. Ele veio abrir a primeira turma de proficiência aqui no Brasil, foi lá em São Paulo. E você ficou sabendo que o Kazato-san tava vindo, é Kazato ou Kasato? É Kazato. Kazato, né? Kazato. Que o Kazato vinha pro Brasil e aí você se inscreveu nesse curso. Sim. Já era pela Nagoya ou não? Na época, a Nagoya veio junto, que o André tava junto, na época tinha o Shinkoiki também, né? Sim. Ele não era embaixador na época ainda, mas por causa desse trabalho dele, ele foi nomeado por causa disso também. E essa primeira turma, acho que foi a maior turma que teve, porque acho que teve mais de 20 pessoas, umas 25, 26 pessoas. Foi o primeiro a certificação, né, que teve aqui no Brasil, que foi 2015. Foi 2015. Caramba, foi lá já tem 8 Morumbi. anos. Já tenho 8 anos. E aí, o que isso mudou na tua vida? Cara, mudou muito, né? Porque aproveitei a oportunidade. Tava lá o mestre falando tudo em japonês. A hora que ele encerrou a explicação dele, alguma pergunta, eu fui o primeiro a levantar a mão lá. E joguei a pergunta em japonês mesmo, né? Aí a hora que ele olhou assim, nossa, tem gente que fala japonês na plateia, que legal. E assim foi, e japonês é assim. Eles vão num país desconhecido, acha uma pessoa que fala a língua deles, eles grudam, parece que é imã. Fala, vou grudar nessa pessoa que vai... Errado não vai dar. E foi o que aconteceu, né? Porque logo depois disso, no ano seguinte, o governo japonês, a MAF, né? O Ministério da Agricultura e Piscicultura do Japão, abriu um programa que convidava chefes do mundo inteiro para fazer um intensivão de washoku no Japão. Então, era 8 meses de estadia no Japão,
Um mês era estudo de língua japonesa, um mês de aulas de gastronomia básica em culinária japonesa, de washoku. Na minha época foi assim, um mês de cada. A partir da segundo grupo, eles diminuíram as aulas de japonês e aumentaram o curso de gastronomia, que eu acho que foi a melhor coisa que eles fizeram. Sim. Porque comunicação sempre dá um jeito. Os japoneses, tá certo, tem a dificuldade deles de se comunicar em inglês, mas, ao contrário, também tem muitos japoneses que falam muito bem inglês. Então, o governo acaba apoiando, né? Igual nesses tipos de programas, apoiando indica as pessoas que falam inglês para eles contratarem, pelo menos nesse período, para fazer a tradução para as pessoas. Né? As aulas todas eram ministradas em japonês e tinha uma tradutora que traduzia tudo em inglês. Para mim foi super bom, porque eu já entendia as aulas em inglês e ficava prestando atenção em japonês. E prestava atenção no que estava falando em inglês e eu fui aprendendo inglês. Você foi sozinho pra lá, tua esposa ficou? Minha esposa ficou durante 8 meses. E aí foi o Ashoku em geral ou teve um foco ali na parte fria da culinária japonesa, do sushi bar? O primeiro mês é o Ashoku geral, né? Porque é na escola. Então eles ensinam de tudo. Aí teve vários restaurantes que foram colocados lá como sede de estágio. A gente escolhia um. Como eu fui, né? Me inscrevi e tudo. Claro que o Kazato Sensei me ajudou bastante. O mestre Kazato me ajudou bastante. E eu queria mesmo ir pro restaurante dele. Eu falei, eu quero ir pra estagiar no seu restaurante. Deixei isso bem claro pra ele. Porque quando eu vi a lista, tinha o restaurante dele. Perguntei, é o seu restaurante mesmo? Ele falou, eu vou estar. Aí ele já perguntou, você tem interesse? Eu falei, tenho e muito. Eu falei, eu vou dar um jeito aqui, mas se inscreve aí. Eu falei, meu inglês é muito pobre. Eu falei, preenche tudo em japonês. Vai ser melhor pra eles. Preenche tudo em japonês. Preenchi tudo em japonês e foi. Só que a Cordon Bleu, por ser uma multinacional, né? Eles acabaram que respondiam. Eu mandava e-mail em japonês e eles respondiam em inglês. Eu mandava em japonês e foi essa troca. E inglês pra mim é até melhor. Eu só pegava, copiava, colava, jogava no Google Tradutor, entendia e ia lá e respondia em japonês. E foi essa briga o tempo todo. O tempo todo. Até chegando lá, tinha uma moça que era japonesa, falava inglês. E ela continuou, conversava comigo em inglês e eu respondia em japonês. Eu falei, eu não vou. Mas acabei que sendo obrigado porque os restos dos participantes era tudo do mundo inteiro. Então tinha americano, canadense, era inglês, russo, tinha uma pessoa que era da Áustria, pessoal que era lá da Noruega. E você acabou indo realmente pro Kazato. Sim, foi. Ficou quantos 6 meses lá? 6 meses lá. Cara, que aprendizado, hein, cara? Cara, eu acho que foi pouco, cara. Foi pouco. Eu tentei aproveitar o máximo possível, mas 6 meses é limitado, né? Felizmente é limitado. Mas é mais do que 99% de nós teve a oportunidade. Nossa, cara, só de lembrar até arrepia, né, cara? Porque, nossa, cara, eu faria tudo de novo. E aí voltou pro Brasil? Voltei pro Brasil, claro. Você já voltou como Kurobi? Voltei como Kurobi. Kuro preto, né? Preto, faixa preta, né? Faixa preta, né? Em técnicas de sushi. Eu pedi pra ele, né? Eu falei, como eu não... Na época que eu fui, era a mesma época que tava tendo a Copa de sushi. Na época era em agosto, todo agosto eles faziam. E nisso até o participante, o Celso Amano, que foi campeão no ano... Ele tava lá, a gente se conheceu lá, a gente também se pegou numa amizade tão forte que hoje eu encaro ele como um irmão mais velho. Pô, que bacana. Pra mim. Então, vira e mexe, a gente troca ideia também, a gente pergunta, tá tudo bem aí, tá tudo bem aí. Ele lá do outro lado tá sabendo como que tá a trajetória do restaurante, ouve boatos, acho que tem amigos dele daqui do Brasil que deve comentar com ele também, fala, pô, tá indo bem, Celso Amano ganhou em que ano? Quem? Em que ano que o Celso ganhou, você lembra? Foi em 2016. E você participou em 2020? Eu não participei. Você não Eu não participei em Copa. Ainda não. Não. Mas não você qual foi o concurso que a pandemia impediu que você fizesse a final? O meu foi o Ashoku World Challenge. Que é aquela... Que é o Ashoku em geral. É a culinária em geral. E esse ano que eu participei, eles colocaram os 5 métodos básicos da culinária japonesa, né? Sim, que era o corte, fritura, grelhado, cozido a vapor. Adequação. Exatamente. E, claro, esse é um tema que eu consigo me encaixar, né? Porque ali as técnicas de corte, né? E como na época eu tava comandando o Kinoshita lá de São Paulo, né? Eu era o
o chefe geral, então, claro, tinha bastante contato com a quente também. Então eu me arrisquei com um prato de fritura e com um prato frio. Legal. Prato de Então, carne. você voltou do Japão e aí saiu desse lugar onde você estava, já tinha feito o curso, Kurobi, e foi para onde? Quando eu retornei, a ideia era talvez voltar lá para São José do Rio Preto, mas São José do Rio Preto ainda é aquele só salmão. Sim. Agora que estão começando a apreciar um pouco mais o atum, um peixe branco diferenciado, igual. Agora acho que deve estar começando a entrar um pouco mais de robalo, coisa assim, mas antes era só tilápia. Aí antes de voltar, a hora que tava faltando uns 2 meses pra voltar, minha esposa, a gente falando por videochamada. Então, e nisso, o Celso, que tinha ido pra lá, ele se encantou tanto com as coisas de lá que ele ficava perguntando, como é que é esse programa? Eu quero fazer também. Ficou super curioso, ele queria ficar mais tempo para aprender coisa também, né? E nisso já fiquei sacando, putz, talvez seria uma deixa ali, né? Falar pro Celso vir e talvez uma oportunidade de eu sair para São Paulo para aprender mais, né? Colocar um pouco mais de prática isso que eu aprendi aqui. E conversei com a minha esposa, falei assim, ó, eu acho que em Rio Preto não vai dar para ficar, a gente vai ter que mudar para São Paulo. Eu falo, se for para ser, vai ser. Né? Ela apoiou desde o início, desde a ida, né? Eu falei pra ela, eu vou me inscrever, não sei se eu vou entrar, mas vou me inscrever nesse programa. E ela falou, vai, né? Você tá engajado nisso que você aprendeu, você quer aprender mais coisa, aproveita, né? A gente ainda não tá só nós dois, é só nós dois casados ainda, então a gente consegue remanejar isso daí. E apoiou, foi do mesmo jeito, quando voltou foi a mesma coisa. E quando eu voltei, realmente, na hora que eu cheguei, quando faltava uns 3 dias para embarcar de volta pro Brasil, o Celso Mano liga. Falou, quando você chega no Brasil? Ah, chego tal dia. Falei, quando você vai voltar para Rio Preto? No dia seguinte. Que horas? Tal horas. Ah, então vem almoçar aqui no restaurante que eu quero conversar com você. Em qual ele tava? Ele tava no Sakagura 1. Que era ali no Itaim Bibi. E cheguei, né? Cheguei à noitinha, assim, tomei banho, dormi. No outro dia acordei, fui lá, almocei não. Ele falou, não, vem cá que o Shin-san quer detalhes desse curso que você fez. O Shinkoiki. Falou assim, o Shin-san quer que você explique pra ele como é que é, né? Ah, tudo bem. Aí fui lá, foi assim, foi assado, tal, expliquei, sim, tal. Ele foi bom, né? Gostou, né? Falei, nossa, demais, demais. Falei, se pudesse, iria de novo, né? Falei, imagina. Aí ele falou, então, o Celso quer ir fazer. Aí eu falei assim, imaginei, porque ele tava bem curioso. Eu falei assim, eu imaginei mesmo que ele queria ir. E o Casado Sensei lá do outro lado do Japão também tá falando, nossa, o Celso tá animado, o Celso quer vir de novo, o Celso quer vir de novo. Acho que ele vem, eu acho que ele vem. Aí até o Kadato Sensei falou assim, eu acho que você vai ocupar o lugar do Celso, o Celso vai vir. Acho que você vai chegar lá no Brasil já empregado já. Pô, que legal, hein? E foi praticamente isso, né? A gente sentou, falei, então, mas o Celso indo, eu vou ficar sem o Celso. Eu vou precisar de alguém pra suprir a vaga dele. Falei, o salário dele é isso, ele faz isso, faz isso, um salário isso, bem maior. Sim. Vai fazer isso, tal. E você vai fazer a mesma coisa. Falei, bacana, interessante, né? Aí, não, mas precisa pensar um pouco, né? Porque realmente a gente ia ter que mudar de cidade. Exatamente. Né? Tinha conversado por cima com a minha esposa, mas a gente não tinha uma proposta, não tinha valores nem nada, então não tinha nem como a gente pensar. Então eu falei, me dá umas 2 semaninhas pra pensar com calma, né? Acabei de chegar, tô aqui com o fuso horário bagunçado também. Não, fica tranquilo, não tem pressa, tudo mais. Beleza. 2 semanas conversando com a minha esposa, com o cara, falei, vamos abraçar a ideia e vamos, né? E eu falei pra ela, eu mostrei lá no restaurante, as coisas dele claro que não vai ser a mesma coisa, porque a gente não usa os mesmos insumos do que lá no Japão, né? Sim, então sim. A gente tem essa barreira, infelizmente, mas tá bem próximo, tá sendo bem leal, né? Ao mesmo tempo tá fazendo uma coisa que o paladar brasileiro não vai estranhar muito. Então tava fazendo um trabalho bem bacana. Acho que vai ser legal, eu vou aprender coisa nova lá também. Vou conseguir colocar em prática o que eu aprendi no Japão também.
Então acho que vai ser bacana. Aí aceitei a proposta e tal, ficamos tranquilos. E nisso, né, o Shin já tinha pedido, só que em abril o chefe Ogawa vai vir pra gente fazer um evento também. Eu quero que você me ajude nesse evento. Eu falei, tudo bem, eu venho. E bem nesse período, que era o período que eu ia começar no restaurante dele também. E nisso ele foi escondendo algumas coisas, né, o Shin-san. E quando eu vim, né, pra ajudar o evento, eu já vim meio de mudança, né? Eu trouxe o máximo possível que eu pude trazer de coisa, né? Como a gente só tinha um carro também na época, vim de ônibus, deixei o carro com a minha esposa lá no interior e vim com meia mudança. Aí no dia que a gente chegou lá no restaurante pra fazer a preparação do evento, ele falou, senta aqui um pouquinho. Rapaz, eu já coloquei a mão na cabeça, coisa boa não é. Aí ele falou, então, a gente vai fechar o restaurante. Putz. Aí nisso minha esposa pedindo demissão no trabalho dela no interior, cumprindo aviso prévio. Eu vindo de meia mudança pra São Paulo. Ixi, foi mano. um perrengue. Aí eu falei, como que eu vou contar isso pra minha esposa, né? Aí ele falou isso, aí eu só coloquei a mão na cabeça assim, comecei a coçar a cabeça e ele pedindo perdão do meu lado. Falei, isso é força maior. Não é, eu sei que não é culpa do senhor, mas podia ter dado um sinalzinho antes, podia ter né? avisado, né? Mas eu falei, não, é que, né? Eu falei assim, eu fiquei com medo de, por causa disso, se ele quiser recusar. Eu falei, não, eu combinei com o senhor que ia fazer, eu ia cumprir. Ué? Isso é palavra, é palavra, tem que se confiar, isso é complicado, isso aqui. Eu falei, não, tudo bem. Aí no dia que eu contei pra minha esposa começou a cair no choro. Cara, e falei, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Só que aí no dia que ele me conta, eu falo, só vou pedir um favor. Me ajuda a arranjar emprego, que eu tô sem nada, minha esposa tá vindo pra São Paulo também, tá cumprindo aviso prévio. E agora não tem mais volta. Ela não pode chegar lá e falar, então, né? Meu marido não vai ter mais emprego, tem como voltar atrás? Não tem como. Não tem como mesmo. E eu também, eu já sabia, quando eu voltei lá pra Rio Preto, fiquei acho que quase um mês descansando mesmo, né? Tirei umas férias pra mim. E ia, né, nos restaurantes que eu já tinha trabalhado lá, e realmente falei, isso aqui não é sushi. No começo eu pensei, isso aqui não é um sushi. Né? Eu falei, não, mas depois eu fui, né? A gente vai entendendo que são adaptações que é necessário pro paladar do brasileiro, né? É uma porta de entrada, exatamente. Né? E nisso acabei que vindo. Aí no final das contas o Shinkoi, que ele conhecia o chefe executivo do Grand Hyatt de São Paulo na época, me apresentou pra ele. Eles queriam me trazer pro Rio pra ver pro Grand Hyatt do Rio e trazer a chefe. Não sei se você chegou a conhecer a Miriam Moriyama. Não, a Argentina, que ela é argentina, eu não conhecia, mas eu ouvi falar muito bem dela. Que ela chegou a ganhar os garfos, né? Sim, Veja tudo. E queria levar ela pra São Paulo. Eu falei, de São Paulo eu não saio. Eu vim pra ficar em São Paulo, eu não vim pra ir pro Rio. Porque se for pra mandar pro Rio, me deixa pelo menos um ano aqui em São Paulo. Aí depois me manda pro Rio. Aí a gente conversa. Aí nisso comecei a trabalhar no Grand Hyatt de São Paulo. Ela veio pro Rio e você ficou aqui em São Paulo. Ela continuou, ela já era do Rio, né? Já ficou lá no Rio. Ela já continuou aqui no Rio e eu fiquei lá em São Paulo. Mas é claro que a gente fez, né, eventos juntos. Ela levou ela pra lá, a gente fez. Ela foi dar um treinamento, porque eu tava com dificuldade de dar treinamento pro pessoal da cozinha quente, porque tava focando em consertar o sushi lá também, porque tinha muita coisa assim que, não digo errado, né, mas bem mal executado. Algumas coisas assim. O Toshakuda trabalhou no Hyatt também, né? Foi um pessoal outra antes de mim. coincidência, né? É outra coincidência. E aí do Hyatt você foi pra qual restaurante? Eu fui pro Nobu São Paulo, aquela rede que tem lá fora. Sim. Eles vieram pra São Paulo. Durou pouco, né? Bem pouco, acho que ficar no máximo, acho que não chegou a ficar 1 ano e meio. Mas também foi uma coisa que, na minha opinião, né? Não sei. Acho que o pessoal fez muito na emoção. Né? Não planejaram. Não planejaram o quanto de gasto eles iam ter, porque querendo, eles não falam que não são, mas é uma franquia. E a franquia, claro, vai exigir coisa que pro franqueado executar. Tudo vem de fora. Exatamente. Não vou dizer 50%, mas vamos aí, uns 35% de coisa era importada. E tinha coisa que era obrigatório. Era o arroz dele, o saquê dele, o tempero dele. Exatamente. O vinagre, por exemplo, eles queriam que a gente usasse um da Mitscan, que hoje em dia não entra mais, né, por conta disso, porque só que era aquele negócio.
pra gente usar esses insumos importados, o dólar na época era 3,50, 3 em alguma coisa, e tava subindo, só Sim. subindo. E era inviável, né? Tipo, se fosse pra ver, todo mês tinha que fazer reajuste de cardápio de preço. Só que não dava pra fazer, claro. Só que desde o início, né, já foi um valor um pouco mais elevado. Aham. E ficou com a fama de caro. Ah, imagino. E o que acabou atrapalhando bastante também essa operação é de donos de restaurantes do Brasil que têm a oportunidade de ir para os Estados Unidos comendo ou em outro país que tenha Aham. e trazer alguns pratos deles e já colocando aqui. Lá em São Paulo tem o tempurazinho de camarão, que parece uma pipoquinha caramelada na maionese picante. Aham. Isso, na verdade, é um autoral do Nobo. Ah, o Nobo foi sempre muito copiado, né? Então. Tem aquele... Black Cod? O Black Cod. No Missan, né? Que é Então, muito... Foi muito... exatamente. É fogo, né? Quando você faz algo que é inacreditável e tem uma aceitação mundial, acaba que você é copiado. Exatamente. Não tem muito jeito. Sim. E aí, do Nobo, Veio pandemia. Fiquei um bom tempo parado. Aí a primeira casa que eu voltei, que tava voltando nas aberturas, foi o Kinoshito. O Kinoshito foi uma passagem muito rápida. Muito rápido. Infelizmente, né, as ideias não bateram legal e acabei me desligando. E logo em seguida... E logo em seguida, um bem popular lá em São Paulo, que é o Kitin. Kitin. Que é o pessoal da escola Nagayama, né? Tipo aquela bem... É uma rede hoje em dia, sim. né? Então, era aquele negócio, bastante salmão, bastante azeite trufado. Eu entrei mesmo com esse intuito, quero entender né, como funciona esse tipo. Porque eu já tava na minha cabeça um modelo para eu abrir o meu. E sempre, desde quando eu voltei, desde antes de ir, eu tinha a ideia de abrir o meu. E eu falei, quando eu fiz a proficiência, é esse tipo de sushi que eu quero fazer. Edomai. Um sushi clean, Edomai, que tipo vai... priorizar o sabor da matéria-prima, né? Sem enfeitar muito. Eu falo que é enfeitar, né? Você coloca um azeite trufado, você sente o gosto da trufa, o cheiro, né, da trufa. Técnica e produto, e né? você não acaba não cheirando, não sentindo muito sabor. É claro, para quem tá iniciando comer um sushi, talvez seja bom porque... né, não vai ter... Quem não gosta muito de peixe, fica desagradável o gosto de peixe na boca. O simples bem feito é o mais difícil de se fazer, né? O tradicional, o correto, a técnica bem empregada é difícil. Sim. E é isso que a maioria das pessoas às vezes não entende, né? Sim. Gosta da coisa enfeitada, da coisa turbinada, né? Bastante, né? E foi por isso que eu entrei no Kitin, para entender, né? Como é que é esse tipo, se realmente esse tipo de sushi é necessário colocar no meu cardápio. Foi mais para estudar isso aí. Eu fiquei quase um ano lá também. E, claro, com isso eu comecei a fazer algumas coisas por encomenda paralela na cozinha de casa mesmo. Só que isso eu fui focando um pouquinho na cozinha quente, né? Que aí era uma coisa que não tinha... O custo não era tão alto, né? Porém era mais cansativo, porque era mais etapas para ser feito, mais né? preparo, né? Mais preparos. Então, acabei fazendo isso daí. Só que aí também acabou que dando algumas faltas de comunicação lá, então acabou que agora ficou um clima meio pesado e acabei que me desligando também. E aí montou o teu em seguida. Aí eu montei o meu em seguida. A gente até falou, vamos começar com um espacinho pequeno, fazer um delivery, pra gente juntar um capital pra depois ir pro restaurante. Aí comecei a fazer as contas, né? Pra montar a cozinha de delivery eu vou precisar de uma geladeira, ter um freezer, ter um balcão refrigerado para ajudar um pouquinho mais, uma pia, que é a mesma fogão. coisa que montar um restaurante. Exatamente. Fui colocando na ponta, eu vou precisar disso. A hora que eu fiz, aluguel vai dar isso. A única coisa que a gente vai gastar mais é, tipo, os móveis para receber os clientes e fazer uma reforminha, assim, para criar um ambiente legalzinho, né, pra pessoa chegar lá. É aquele ponto onde você tem o Yonagi hoje, é seu? Não, é alugado. Alugado. É alugado. Foi um achado, porém é um prédio antigo, né? Antigamente era uma casa muito grande, que foi dividido em pequenas casas, que é igual tá hoje. A planta original não se encontra. Ninguém sabe. Ninguém sabe como é que onde tá nada. Exatamente. O começo foi um perrengue, cara. Porque antes da gente ter aberto ali, era um salão de cabeleireiro. Então, e foi muita reforma uma em cima da outra.
E no final das contas, nem a dona sabe como é que tá a rede de encanamento de esgoto, Ixi, não sabe como que tá a rede de água. A gente tem teve que fazer tudo. não digo fazer, mas fomos a gente acabou que falou, não, eu já tenho na cabeça que ali vai ser um lugar, tipo, não é para durar a vida toda do Yunagi ali. Já tenho planos de talvez dar uma expandida. Né? Claro que a gente não vai com pressa, a gente tá com calma para fazer isso daí. Você tem um público muito cativo ali. Sim, já, né? Já. O pessoal das empresas ali em volta que almoçam com você. Tanto é que a ideia não é não sair do bairro também, continuar ali no bairro. Ali pelas redondezas também, já aparecem algumas imagens, já fico meio que de olho também. Mas a ideia é continuar por ali e realmente aumentar um pouco mais o salão, mas também não quero aumentar muito porque na minha cabeça enquanto eu não tiver uma equipe bem estruturada, alguém que eu consiga, né, não digo fazer um mini eu, né, mas uma pessoa que tenha a mesma ideia, que consiga executar as coisas, não digo 100%, mas chegar pelo menos num 60% perto do que eu faço, né, sim. Ensinar as coisas do mesmo jeito que eu ensino, para dar treinamento para próximas pessoas, não consigo pra ter expandir. A consistência de execução, né? Exatamente. Hoje a gente trabalha com mais um sushi chef lá, 2 estagiários para cozinha quente. E realmente a gente sente que dá essa pouca de diferença, né? Com uma equipe pequena. E nesse curto prazo aí de abertura, nesse curto tempo de abertura, você já tá ganhando o teu espaço, né? Teu trabalho já tá sendo muito bem falado, você já tá aí, né? Aparecendo no meio dos chefes que estão há mais tempo no mercado. Né? Sim, com certeza. Isso é legal. Mas também o Adegão tá fazendo um puta desse trabalho também, né? Ele tá envolvido em tudo isso, com certeza. Ele que tá indicando bastante. A primeira vez que eu ouvi falar de você foi através de um post do Adegão, inclusive, né? Sim. Tanto que deu uma repercussão super positiva pra você. Pra caramba. Toda vez que ele fala alguma coisa lá, ele marca meu nome em um post dele, 5, 6 seguidores a mais que a gente recebe. Sempre mais. No mínimo, né? Que maravilha. Quando não sobe demais pra 100. Sempre tem mais gente. Parceiro, a gente achou que não ia dar nem 15 minutos de papo, já tem quase 1h30. Pois é, cara, né? E a gente nem... Vamos encerrar. Agradeço pelo Toshi ter nos dado aí esse tempo, contado toda essa história bonita pra caramba. E agora tem o Toshakuda e tem a Vanessa Arica ali. Legal. Que fizeram um evento com a gente ontem também, que vão contar um pouco da história deles. Sim. Irmãozão, obrigado, cara. Eu que agradeço, Nando. Tamo junto. Precisando de alguma coisa. Você também, cara. Eu sei que eu posso contar contigo. Muito obrigado também. Obrigado, gente. galera. Tchau, tchau. Tchau.